Há uma forma de conquistar respeito sem erguer a voz, de inspirar sem precisar de aplausos e de demonstrar valor sem depender de reconhecimento. O estoicismo nos ensina que não é o barulho das palavras, mas a firmeza das ações que define uma pessoa admirável. Hoje vamos explorar 9 comportamentos silenciosos que falam por você e impõem respeito de forma natural, sem esforço forçado. Em um mundo onde todos querem provar algo, destacar-se sem alarde é, por si só, um ato revolucionário. A primeira atitude é a confiança serena. Não se trata daquela autoconfiança teatral que tenta chamar atenção, mas de uma presença silenciosa que emana do autoconhecimento. Quando você conhece suas virtudes e aceita suas limitações, cria uma base sólida de segurança interna. Como Marco Aurélio escreveu, olhe dentro de si. Dentro está a fonte do bem. A verdadeira confiança não precisa ser defendida, ela é percebida. Um caminhar firme, o olhar estável, a respiração tranquila, tudo isso transmite sem palavras que você sabe exatamente quem é. Adotar essa postura começa com pequenas escolhas diárias. Endireite sua coluna, respire com intenção, mova-se com propósito. Quando alguém falar, escute com atenção. Quando estiver em um ambiente novo, observe antes de agir. Aos poucos, você se tornará aquela pessoa que impõe respeito sem exigir espaço. E mais importante, passará a se enxergar com novos olhos. O respeito dos outros começa quando você se respeita primeiro. A confiança, portanto, é o alicerce que sustenta todos os outros hábitos que veremos a seguir. Logo após a confiança, surge um outro pilar poderoso, a tranquilidade. Imagine alguém que, mesmo em meio ao caos, permanece sereno. Essa pessoa, sem dizer nada, naturalmente se torna um ponto de equilíbrio para os demais. Sua simples presença acalma o ambiente. Sêneca ensinava que a paz interior não vem da ausência de problemas, mas da forma como escolhemos enfrentá-los. Manter-se calmo quando todos se exaltam é como ser o lago tranquilo em meio a uma tempestade, e isso impõe respeito sem necessidade de confronto. Essa serenidade não é um talento inato, é um hábito cultivado. Comece observando suas reações. Ao invés de se deixar dominar pelo impulso, pratique a pausa. Antes de responder, respire. Antes de agir, pense. Essa breve reflexão pode mudar o rumo de uma conversa inteira. E com o tempo, sua tranquilidade deixará de ser um esforço e se tornará parte da sua essência. A calma, silenciosamente, se transforma em autoridade. É ela que conduz, orienta e protege, mesmo sem palavras. Com confiança e tranquilidade estabelecidas, chegamos à integridade, o hábito de viver de acordo com seus valores. Não se trata de perfeição, mas de coerência, de alinhar aquilo que você acredita com aquilo que você faz. A integridade não precisa ser exibida. Ela é percebida nas pequenas atitudes, no que você faz quando ninguém está olhando, nas decisões difíceis que você toma, nas renúncias silenciosas em nome do que é certo. Como dizia Epicteto, ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Alguém íntegro inspira respeito por ser previsível moralmente. Não precisa de discursos, pois suas ações falam por si. Para desenvolver esse hábito, comece definindo seus valores essenciais. O que para você é inegociável? Honestidade, justiça, lealdade. Depois disso, haja em conformidade. Quando você vive alinhado com seus princípios, a coerência se torna sua armadura. E a sua presença, mesmo em silêncio, passa a ser um reflexo de força ética e dignidade. Com integridade firmada como base, avançamos para um hábito que diferencia os que reagem dos que dominam, o autocontrole. Dominar os outros pode ser considerado um sinal de força, mas o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. Em uma sociedade cada vez mais impulsiva, onde qualquer provocação é suficiente para gerar conflito, aquele que responde com equilíbrio se destaca como um porto seguro. E essa distinção não exige palavras. Ela é percebida no silêncio das escolhas conscientes. Autocontrole é, na prática, a capacidade de escolher não reagir de imediato. É observar a emoção surgindo e decidir o que fazer com ela. Ao invés de revidar, refletir. Ao invés de gritar, silenciar. Ao invés de agir no calor da raiva, esperar que o pensamento se acalme. Epicteto
Afirmava que a liberdade começa quando deixamos de ser escravos de nossos impulsos. Esse ensinamento vale ouro para quem deseja ser admirado sem precisar se impor verbalmente. Para desenvolver essa habilidade, pratique o que os antigos chamavam de pausa consciente. Diante de um incômodo, conte até 5 antes de responder. Reflita sobre o impacto do que vai dizer. Visualize o resultado antes da ação. Com o tempo, esse tipo de autocontrole se tornará instintivo. E o mais interessante, sua postura será lida pelos outros como autoridade natural. Eles perceberão que você não é facilmente abalado, e isso, por si só, impõe respeito. Depois do autocontrole, encontramos um hábito raríssimo e precioso: a presença verdadeira. Estar totalmente presente é um ato tão incomum hoje que, quando alguém o pratica, imediatamente se destaca. Em um mundo onde todos estão distraídos, correr atrás da atenção dos outros se tornou comum, mas oferecer a sua atenção plena é um gesto silencioso de profundo valor. Quem ouve de verdade, quem olha nos olhos, quem responde sem pressa, conquista respeito sem precisar falar nada. O estoicismo sempre nos alertou para o valor do momento presente. Marco Aurélio nos lembra que podemos deixar esta vida a qualquer instante, e por isso devemos viver cada momento com plenitude. Em uma conversa, em uma reunião, em casa com sua família, desligue o piloto automático, guarde o celular, pare de pensar no que vai dizer em seguida e simplesmente esteja ali. Essa atitude demonstra que você valoriza o agora e, mais ainda, valoriza a pessoa diante de você. A presença é uma forma de respeito não verbal. As pessoas sentem quando estão sendo vistas de verdade, sentem quando suas palavras estão sendo absorvidas, não apenas ouvidas. Isso cria conexão, confiança e admiração. E tudo isso sem precisar dizer uma única frase ensaiada. Estar presente é uma forma sutil e poderosa de demonstrar valor. Algo que os estoicos compreendiam como uma arte a ser treinada todos os dias, em cada pequeno gesto cotidiano. Ao lado da presença, existe um hábito que caminha silenciosamente, mas transforma qualquer ambiente: a humildade. Em tempos em que muitos preferem exibir seus feitos e esconder suas falhas, aquele que age com simplicidade e aceita sua condição humana impõe respeito sem levantar a voz. A humildade, ao contrário do que muitos pensam, não é se colocar abaixo dos outros, mas reconhecer que estamos todos em processo de crescimento, inclusive você. É por isso que pessoas humildes são escutadas com mais atenção. Quando alguém admite que errou, quando ouve mais do que fala, quando recebe críticas com maturidade, ela demonstra sabedoria em ação. Epicteto dizia que é impossível aprender aquilo que você acredita já saber. Essa frase simples contém uma chave poderosa. A humildade abre as portas do aprendizado constante, e quem aprende sempre cresce silenciosamente até se tornar inegavelmente admirável. Cultivar humildade exige vigilância sobre o próprio ego. É ele quem quer vencer discussões, se exibir, ter razão a qualquer custo. A prática do silêncio deliberado pode ser uma excelente aliada. Quando sentir vontade de mostrar o quanto você sabe, escolha ouvir. Quando estiver certo, mas perceber que o outro ainda precisa de tempo, aguarde. A grandeza verdadeira não grita, ela acolhe. E por isso, os líderes mais respeitados são geralmente os mais humildes. Na sequência da humildade, surge a paciência, outro hábito que, embora silencioso, reverbera como um trovão no coração de quem observa. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa ser rápido, onde esperar é quase um castigo. Mas justamente por isso, quem é paciente se diferencia. Ele não apenas é respeitado, como também transmite autoridade sem esforço. Aristóteles dizia que a paciência é amarga, mas seu fruto é doce. E os estoicos complementam: ela é também uma virtude de coragem. A paciência revela domínio emocional. É a capacidade de ouvir até o fim antes de responder, de suportar uma situação desconfortável sem se perder, de esperar o momento certo de agir. Sêneca dizia que a paciência é a fortaleza da alma. Quando você se recusa a correr atrás de tudo, quando entende que a vida tem seu ritmo e que você não precisa provar nada a ninguém, sua presença se transforma em algo magnético.
Aqueles que vivem em desespero silencioso vão perceber em você uma paz que gostariam de alcançar. Para treinar a paciência, use os momentos do cotidiano, o trânsito, a fila do mercado, aquela conversa tensa. Respire, observe, aprenda. Cada pequeno atraso pode se tornar um exercício estoico de fortalecimento interno. Aos poucos, sua energia muda. Você para de competir com o tempo e passa a viver com ele. E é essa maturidade silenciosa que impõe respeito. A paciência não grita, mas ensina. Não se apressa, mas vence. E como tudo que vem com o tempo, ela constrói algo duradouro, inclusive a admiração dos outros. Logo após a paciência, encontramos um hábito que, embora muitas vezes esquecido, é um dos mais poderosos para transformar sua postura: a gratidão. Em vez de apenas um sentimento interno, a gratidão é uma forma de estar no mundo. Quando você a pratica com regularidade, ela se manifesta nos olhos, na voz, no jeito de caminhar. Pessoas gratas carregam uma serenidade que não precisa ser explicada. Ela é percebida naturalmente. A gratidão muda o campo ao redor de quem a cultiva. Como ensinava Cícero, ela é a mãe de todas as virtudes. Isso porque reconhecer o que se tem, em vez de reclamar do que falta, cria uma atmosfera de paz e equilíbrio interior. E o que é interessante, não é necessário repetir obrigado o tempo inteiro. Basta viver com esse senso de apreciação silenciosa, que o seu corpo começa a expressar isso nos gestos, nos silêncios e até na postura. Quando você age com gratidão, pequenas situações negativas deixam de dominar sua mente. O foco se volta para o que está presente, para o que funciona, para o que está dando certo. Essa mudança na percepção modifica também sua energia. Você se torna mais leve, mais acessível, mais forte. E essa leveza não tem nada de frágil. Pelo contrário, é uma leveza que impõe, porque revela equilíbrio emocional e sabedoria prática, duas qualidades estoicas por excelência. Crie o hábito de refletir diariamente sobre algo pelo qual é grato. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser o café quente, o silêncio de uma manhã, a chance de recomeçar. Essa prática silenciosa vai moldar sua maneira de se expressar. Aos poucos, as pessoas ao seu redor vão notar a diferença. Vão sentir que você é alguém que valoriza a vida. E quem valoriza a vida naturalmente passa a ser valorizado também. E tudo isso sem um único discurso. Seguimos agora para um hábito que complementa todos os anteriores: a expressão não verbal. Mais de metade da nossa comunicação não acontece por meio das palavras. Ela está na forma como olhamos, gesticulamos, andamos, respiramos e, claro, na forma como ficamos em silêncio. Uma postura ereta, um olhar direto e tranquilo, um leve aceno com a cabeça. São gestos simples, mas que dizem muito sobre o que está dentro de você. A linguagem corporal revela mais do que 1000 frases. Quando alguém se movimenta com calma, sem pressa ou tensão, isso transmite estabilidade. Quando a expressão facial está relaxada, o ambiente ao redor também se acalma. Use o silêncio como aliado. Nem toda resposta precisa ser imediata. Muitas vezes o silêncio bem colocado é mais poderoso do que qualquer argumento. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Reagir com dignidade, manter a calma, olhar com serenidade. Esses são sinais de força interior que os outros reconhecem mesmo sem entender como. A forma como você se expressa, mesmo em silêncio, tem o poder de revelar seu verdadeiro estado interno. Postura, respiração, gestos e olhares dizem mais sobre sua força e estabilidade do que qualquer frase ensaiada. Não se trata de teatralizar confiança, mas de ajustar sua presença para que ela reflita a serenidade e a firmeza que você cultiva por dentro. Quando o corpo está alinhado com a mente, a comunicação não verbal se torna uma poderosa aliada para impor respeito. Um exemplo clássico disso é o aperto de mão. Não é necessário esmagar os dedos do outro, mas também não se deve oferecer uma mão frouxa. Um aperto firme, acompanhado de um olhar seguro, transmite confiança. Do mesmo modo, caminhar com postura reta, sem pressa, com o queixo levemente elevado, mostra que você está presente e centrado. Pequenas correções como essas geram grande impacto. São sinais que falam por você, mesmo quando você escolhe permanecer em silêncio.
Esses sinais corporais se tornam ainda mais poderosos quando estão conectados com a sua verdadeira intenção interior. Se você busca ser respeitado, precisa se respeitar primeiro. E o respeito próprio começa com escolhas silenciosas. Como você se trata quando está sozinho, como lida com seus erros, como se recupera de um tropeço. A filosofia estoica ensina que o valor do homem está na sua capacidade de dominar a si mesmo e agir de forma virtuosa, independentemente do reconhecimento externo. Marco Aurélio, por exemplo, não precisava exibir sua autoridade com discursos inflamados. Era sua compostura, sua coerência e sua capacidade de agir com justiça que o tornavam admirado até por seus opositores. Ele nos lembrava que a excelência é uma escolha diária, feita nas pequenas atitudes. Essa coerência silenciosa é o que transforma uma pessoa comum em uma presença marcante, e esse tipo de presença se impõe naturalmente. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Quando você integra todos esses hábitos, confiança, tranquilidade, integridade, autocontrole, presença, humildade, paciência, gratidão e expressão não verbal, sua energia muda. Você deixa de parecer alguém que busca aprovação e se torna alguém que emana convicção. As pessoas sentem isso. É como se uma nova força surgisse ao seu redor, sem palavras, sem promessas. Uma força construída de dentro para fora, sustentada por princípios firmes e atitudes consistentes. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas começa com pequenas decisões diárias. Uma respiração consciente ao enfrentar um desafio, um silêncio estratégico numa conversa difícil, um olhar de empatia ao invés de julgamento. E, acima de tudo, a escolha constante de ser sua melhor versão, mesmo quando ninguém está observando. É assim que se demonstra valor, sem precisar dizer uma única palavra, com firmeza, dignidade e sabedoria estoica moldando cada gesto, cada passo e cada presença. Ao compreender que seus gestos falam antes das palavras, você começa a perceber como sua presença pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. Muitas pessoas acreditam que precisam convencer, argumentar ou se justificar o tempo inteiro para serem ouvidas. Mas a verdadeira influência não nasce da insistência, e sim da consistência. Os estoicos compreendiam que a excelência do caráter é revelada não pelo que se fala, mas pelo que se pratica, principalmente quando ninguém está observando. Essa sabedoria é especialmente útil quando se trata de superar a sensação de ser subestimado. Quem já foi ignorado, desacreditado ou mal interpretado, sabe o quanto isso pode ferir. No entanto, reagir de forma impulsiva só reforça a imagem que os outros projetam. A resposta mais poderosa, segundo Epicteto, é tornar-se tão bom que ninguém consiga ignorar sua evolução. Não por vingança, mas por dignidade. Crescer em silêncio, amadurecer em paz e deixar que seus resultados falem por você é um ato estoico de autossuficiência. Em vez de buscar aprovação, você passa a buscar aprimoramento. Em vez de tentar impressionar, você decide impactar com a própria transformação. Essa mudança de foco altera profundamente como você se move pelo mundo. As pessoas não conseguem explicar exatamente por que te respeitam mais. Elas apenas sentem. Sua energia, sua firmeza, sua serenidade, tudo isso começa a criar um campo de influência silencioso, mas inegável. E o mais interessante, você não está fazendo isso pelos outros, mas por você mesmo. É nesse ponto que a filosofia estoica se diferencia de discursos motivacionais vazios. Ela não busca agradar nem inflar o ego, mas te lembrar de que você é responsável por sua postura diante da vida. Marco Aurélio dizia que a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua alma. Assim, se seus pensamentos forem firmes, virtuosos e bem direcionados, suas ações e gestos inevitavelmente refletirão essa solidez. Mesmo que você esteja em silêncio, sua essência estará comunicando força e propósito. Todos esses hábitos, da confiança ao autocontrole, da paciência à gratidão, formam um conjunto de princípios que moldam seu comportamento sem que você precise se explicar. E o mais bonito nisso tudo é que essa transformação não depende de cenário ideal, dinheiro ou reconhecimento.
Ela depende apenas da sua decisão de viver com integridade. A cada gesto alinhado com seus valores, você reforça sua identidade. A cada escolha serena, você constrói respeito duradouro. Por isso, ao final de cada dia, o verdadeiro exercício não é perguntar quantas pessoas te notaram, mas sim, hoje fui fiel aos meus princípios? Se a resposta for sim, então você demonstrou seu valor da forma mais elevada possível, com silêncio, com coerência e com coragem. E isso, na visão estoica, vale infinitamente mais do que qualquer discurso. Porque quando você vive assim, não precisa provar mais nada a ninguém. A jornada de demonstrar valor sem palavras continua exigindo mais do que técnica. Exige compromisso com um modo de viver. Uma vida moldada por princípios sólidos transmite uma presença silenciosa, mas poderosa. O estoico não precisa afirmar constantemente quem é, pois suas ações, reações e escolhas cotidianas já dizem tudo. Essa firmeza, quando sustentada com constância, transforma o modo como os outros te percebem, e mais ainda, como você se enxerga. É nesse ponto que muitas pessoas falham. Elas buscam respeito imediato, visível, reativo, mas o respeito duradouro é cultivado em silêncio, é colhido aos poucos, como fruto de anos de disciplina, sobriedade e domínio próprio. A filosofia estoica nunca prometeu resultados rápidos, mas sempre ensinou que os efeitos de uma vida virtuosa são inevitáveis. E um desses efeitos é exatamente esse magnetismo silencioso, que atrai admiração sem esforço explícito. Para isso, é essencial manter-se vigilante diante das próprias vaidades. A necessidade constante de ser notado, elogiado ou validado pelos outros pode minar toda a sua construção interna. O verdadeiro valor não precisa de plateia. Ele é forjado no anonimato, nas decisões discretas, nas vitórias que ninguém vê. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em seu diário, não para os outros. E esse diário se tornou um dos maiores legados da humanidade, justamente por não ter sido escrito para impressionar, mas para aprimorar. Quando você internaliza esse princípio, começa a perceber que sua força vem da independência emocional. Você já não depende mais do reconhecimento externo para se sentir valioso. Em vez disso, encontra satisfação no próprio progresso, mesmo que imperceptível aos olhos do mundo. Isso se reflete até na sua forma de caminhar, de escutar, de se posicionar diante do conflito. Você não precisa vencer uma discussão para sair em paz. Precisa apenas agir com virtude. Essa mudança de perspectiva também altera profundamente o modo como você lida com a provocação. Pessoas que vivem de reações tendem a se perder nos conflitos. Mas o estoico observa, pondera e só então escolhe agir, se for necessário. Caso contrário, ele permanece firme, em silêncio, consciente de que sua dignidade está acima da necessidade de provar algo. Essa atitude silenciosa costuma ser mais perturbadora para os provocadores do que qualquer resposta agressiva. E é justamente isso que torna o respeito inevitável. O que começa com pequenos hábitos, postura, olhar, presença, gratidão, se transforma em uma filosofia de vida, uma maneira de estar no mundo sem se dobrar ao caos, uma forma de dizer "eu sou", sem abrir a boca. Porque, como os estoicos sabiam, o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em ser imperturbável diante do que não se pode controlar. E isso, no fim, é o que mais impõe respeito, a paz de quem já não precisa provar mais nada. A partir do momento em que você compreende que seu valor não precisa ser gritado, começa a nascer uma nova forma de autoconfiança, aquela que não depende de aplauso nem de reconhecimento externo. Essa confiança silenciosa é construída a partir de escolhas conscientes, das quais você não abre mão, mesmo quando ninguém está olhando. E isso é o que distingue alguém que vive com o propósito de alguém que apenas reage ao ambiente ao seu redor. Esse modo de viver silencioso, mas poderoso, passa a ser observado com curiosidade. Pessoas começam a notar que você não se envolve em fofocas, que não se justifica à toa, que evita comparações. Percebem que suas atitudes têm um eixo interno. E esse eixo é a virtude. Como ensinava Epicteto, você não controla os outros nem as circunstâncias externas, mas tem controle absoluto sobre sua conduta.
Isso faz com que cada escolha seja uma expressão do seu caráter. A constância nesse comportamento o torna confiável. E confiança, ao contrário da fama, não se impõe, se conquista. Alguém constante, que age com coerência dia após dia, torna-se previsível no melhor sentido da palavra. É alguém de quem se sabe o que esperar, mesmo nas adversidades. Isso gera respeito. E mais ainda, inspira outros a fazerem o mesmo, porque nada é mais contagiante do que a firmeza tranquila de alguém que domina a si mesmo. E aqui entra uma observação importante. Viver dessa forma não significa ausência de emoções. Pelo contrário, os estoicos nunca defenderam a frieza, mas sim o governo da razão sobre os impulsos. O estoico sente, mas não se deixa levar. Sofre, mas não se desespera. Celebra, mas não se embriaga de orgulho. Sua força está justamente em reconhecer suas emoções, sem se entregar cegamente a elas. Essa lucidez emocional é uma das expressões mais sofisticadas da maturidade. Com isso, até mesmo nos momentos de dor ou dificuldade, sua postura transmite dignidade. As pessoas não precisam ouvir suas queixas para entender que você está passando por algo, e ao mesmo tempo, não verão você se afundando em vitimismo. Em vez disso, observarão uma força discreta, mas constante. Essa resistência silenciosa inspira, impõe respeito e estabelece um padrão elevado de comportamento, um padrão raro, porque exige coragem para não se vitimizar e sabedoria para não se exaltar. Assim, o silêncio do estoico nunca é vazio, ele é carregado de intenção. Cada gesto, cada pausa, cada recusa a se envolver em discussões inúteis comunica algo mais profundo. Ele diz: eu escolhi viver em paz, e minha paz não está à venda. Essa mensagem não precisa ser dita, ela é sentida, e quanto mais você se alinha com essa filosofia, mais claro fica que o valor verdadeiro não precisa de legenda. Ele é reconhecido na quietude de quem aprendeu a viver com grandeza. À medida que você se aprofunda nesse estilo de vida silencioso e firme, percebe que a verdadeira força está menos no que se fala e mais no que se tolera com equilíbrio. A capacidade de absorver pressões sem colapsar, de suportar afrontas sem perder a compostura, é uma virtude estoica poderosa. Não se trata de passividade, mas de escolha consciente. Não reagir para preservar sua integridade. Essa postura demonstra algo raro e cada vez mais respeitado: a maturidade emocional. Muitos confundem essa conduta com fraqueza, mas é justamente o oposto. É fácil explodir, gritar, atacar. Difícil mesmo é manter o eixo quando tudo convida à perda de controle. Sêneca dizia que a raiva é uma forma de loucura momentânea, e se é loucura, ela deve ser evitada a todo custo. O respeito nasce quando alguém observa em você uma serenidade inabalável, mesmo sob pressão. Isso revela grandeza de espírito. E grandeza, mesmo sem alarde, é percebida e admirada. Essa atitude exige prática diária. Afinal, o mundo moderno é um campo de teste constante para a paciência e o autocontrole. Redes sociais, trânsito, conflitos no ambiente de trabalho, tudo parece convidar à reatividade. O desafio estoico é recusar esse convite. É respirar fundo quando provocado, escolher o silêncio quando confrontado e, principalmente, não se deixar arrastar pelas emoções dos outros. Quando você age assim, começa a ser visto como um referencial, mesmo que não perceba. E aos poucos, essa referência se espalha em silêncio. Um colega de trabalho passa a consultar sua opinião nos momentos difíceis. Alguém da sua família se aproxima buscando conselhos. Até mesmo pessoas que antes te ignoravam começam a te tratar com mais cuidado. Isso acontece porque sua energia mudou. Ela se tornou mais centrada, mais confiável. E a confiabilidade no mundo atual se tornou um ativo raro. Quem é confiável é respeitado. E quem é respeitado, inevitavelmente se torna influente. No entanto, essa influência não é usada para manipular, mas para servir. O estoico não busca domínio sobre os outros, mas sobre si mesmo. E ao conquistar esse domínio, ele se torna um canal de sabedoria e estabilidade. As palavras dele passam a ser ouvidas com mais atenção, não porque são ditas com força, mas porque vêm de alguém que vive o que fala. E muitas vezes nem é necessário falar.
O simples comportamento já basta como resposta. Quando você chega a esse ponto, nota que demonstrar valor sem dizer nada não é um jogo de aparência, mas de essência. É viver de modo tão alinhado com seus princípios que sua simples presença reflete virtude. A partir disso, você já não precisa se defender de críticas, nem se vangloriar de conquistas. Sua paz interior se torna seu maior argumento, e sua conduta, seu maior legado. Como dizia Marco Aurélio, aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Quando a paz interior se torna o argumento mais poderoso que alguém possui, entra em cena uma percepção essencial do estoicismo. O domínio de si mesmo é o caminho mais confiável para a liberdade. Liberdade de reações automáticas, de expectativas alheias, de necessidades falsas que escravizam. E é essa liberdade, silenciosa e sólida, que inspira. Quando alguém caminha sem pressa, com os olhos tranquilos e a postura firme, não está apenas se movendo, está comunicando domínio, controle e foco. Nesse ponto, não é apenas o que você faz que importa, mas o que você deixa de fazer. Não responder provocações, não se envolver em conversas inúteis, não buscar ser o centro das atenções. Essas omissões conscientes revelam um tipo de sabedoria que ultrapassa qualquer tentativa de autopromoção. Epicteto ensinava que devemos treinar nossa alma como treinamos o corpo, com disciplina e constância. Cada gesto de contenção, cada escolha de silêncio é um exercício de fortalecimento moral. E quando se entende que viver com sobriedade não é viver apagado, mas viver com clareza, tudo muda. A sobriedade é o oposto da confusão. É a arte de saber onde está, quem se é e qual é o próximo passo. Não há necessidade de dramatizar, de encenar emoções para convencer os outros de que se está no controle. O verdadeiro controle é sereno, é calmo, é firme e, por isso, chama a atenção sem querer, apenas por existir com autenticidade. Esse comportamento afasta naturalmente os excessos, sejam eles emocionais, verbais ou sociais. O estoico entende que cada palavra é uma moeda e que gastar demais esvazia o valor de cada frase. Ao usar o silêncio como ferramenta, ele aumenta o peso do que diz. Não fala o tempo inteiro, mas quando fala, impacta. Não precisa interromper ninguém, pois sabe que escutar com atenção já é, em si, um ato de influência. O mundo presta atenção em quem escuta com presença. Essa presença se consolida quando você deixa de tentar impressionar. O foco não está mais em como os outros te percebem, mas em como você se percebe. Esse deslocamento de foco traz um alívio imediato. A pressão desaparece, o medo de julgamento se dissolve, a necessidade de validação se desfaz. Surge um novo tipo de liberdade, aquela que nasce de saber que você é suficiente, sem maquiagem, sem exagero, sem personagem. Essa verdade íntima se torna visível, mesmo sem palavras. E por isso, os hábitos estoicos não são ferramentas de imagem, mas fundamentos de essência. O que está em jogo aqui não é convencer ninguém de nada, é tornar-se alguém tão centrado, tão íntegro, que qualquer tentativa de desrespeito se torna incompatível com sua postura. A partir disso, a admiração surge naturalmente, não porque você a busca, mas porque ela é inevitável diante de quem vive com tamanha coerência. E mais uma vez, sem precisar dizer uma só palavra. A coerência entre o que se pensa, sente e faz é o alicerce de uma vida admirável. E essa coerência se reflete em tudo, no modo como você anda, na forma como responde, até no que decide ignorar. O estoico compreende que aquilo que desperta sua reação revela aquilo que ainda o domina. Por isso sua escolha não é reagir, mas refletir. Não é julgar, mas observar. E não é disputar espaço, mas ocupar o seu com firmeza e serenidade. Essa atitude, quando constante, se transforma em uma assinatura invisível. Você passa a ser reconhecido não pelo que ostenta, mas pelo que transmite. Não pelo que exige, mas pelo que representa. Há pessoas que entram em uma sala e imediatamente mudam o clima. Não porque falam alto, mas porque sua energia é estável. São essas pessoas que impõem respeito com o silêncio. Elas são lembradas não por um discurso marcante, mas pela solidez do que são. Essa solidez não surge do acaso, mas da construção diária. Um hábito de cada vez,
um não dito na hora certa, uma reação evitada, um compromisso mantido mesmo sem plateia. Tudo isso vai moldando a pessoa que você está se tornando. E quando isso acontece, você percebe algo curioso. Já não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Sua própria presença se tornou argumento suficiente. E o que antes era um esforço se transforma em naturalidade. Há um tipo de poder que dispensa demonstrações. Ele não se mostra em gestos largos, em palavras rebuscadas ou em confrontos desnecessários. Ele se revela no modo como você lida com aquilo que não pode controlar, a forma como você reage a uma crítica injusta, o modo como responde a uma provocação gratuita, a tranquilidade com que lida com o erro dos outros. São nesses momentos que o verdadeiro estoico se revela, não por palavras, mas pela ausência delas. Essa ausência, porém, não é omissão, é escolha. Escolher o silêncio não é recuar, é liderar com consciência. E essa liderança silenciosa é rara. Ela não se impõe, mas transforma. Não busca holofotes, mas orienta. Quem age assim se torna um farol discreto no meio do caos. Um ponto de equilíbrio onde outros encontram direção. Mesmo sem pedir, sua postura inspira. Mesmo sem querer, seu exemplo ensina. Essa é a força daqueles que não precisam dizer o quanto valem, porque todos já perceberam. E quando você se torna essa referência silenciosa, o impacto se espalha. Seu modo de agir afeta colegas, amigos, familiares. As pessoas não vão te imitar, mas vão ajustar suas atitudes diante da sua constância. Isso porque a virtude é contagiosa. Quando alguém observa em você integridade, autocontrole e serenidade, passa a se questionar sobre a própria conduta. E assim, sem esforço, você planta sementes de transformação. Tudo isso com base na filosofia estoica e na escolha diária de viver com grandeza, mesmo em silêncio. A influência que nasce da coerência e da constância se torna ainda mais poderosa quando atravessa o tempo. Isso porque o respeito construído em silêncio, com hábitos virtuosos, é resistente às mudanças externas. Diferente de quem depende de aparência ou aprovação para se manter em destaque, o estoico permanece estável, porque suas raízes estão naquilo que não muda, os princípios. Essa estabilidade chama a atenção justamente por ser rara em um mundo que vive oscilando entre excessos, e é essa firmeza que inspira confiança duradoura. Ao contrário da admiração passageira que se conquista com palavras bonitas ou gestos teatrais, o verdadeiro respeito nasce quando alguém percebe que você é o mesmo diante do elogio e da crítica, da vitória e da derrota. A coerência entre suas ações e seus valores constrói uma reputação silenciosa, mais sólida. As pessoas passam a confiar não porque você promete, mas porque você cumpre, e isso se torna evidente com o tempo. Mas para manter essa constância, é preciso vigilância interna. A todo momento, a vida oferece testes, a raiva que provoca, a vaidade que seduz, o orgulho que sussurra. Se você não está atento, pode facilmente ser levado por essas forças. Por isso, o treino estoico é diário. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de lembrar o que era importante. Seus escritos não eram para os outros, mas para manter-se firme em meio à tempestade. Hoje, esses textos são bússolas para milhões. Você também pode criar esse hábito de autoobservação silenciosa. Ao final do dia, pergunte a si mesmo: em que momento perdi o controle hoje? Onde fui coerente? Onde me deixei levar? Esse tipo de reflexão não exige autopunição, mas sim compromisso com o aprimoramento. E esse compromisso, mantido em silêncio, molda sua presença de forma profunda. As pessoas sentem quando alguém está em constante processo de lapidação. Isso inspira, sem precisar convencer. Além disso, há uma beleza singular em ver alguém que vive com simplicidade, mas carrega grandeza no olhar, que fala pouco, mas observa muito, que evita confrontos, mas nunca foge do que é certo. Esse tipo de pessoa desperta curiosidade, respeito e até reverência, porque ela representa algo que todos no fundo buscam: equilíbrio. E o equilíbrio verdadeiro não precisa se justificar. Ele simplesmente é. E por ser raro, brilha mesmo sem fazer barulho. É assim que os hábitos estoicos se manifestam no cotidiano, de forma discreta, mas transformadora. Não há slogans nem gestos performáticos.
Há apenas uma sequência de escolhas silenciosas feitas por alguém que decidiu ser sua melhor versão, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. E isso, mais do que qualquer técnica de persuasão, impõe respeito. Porque o mundo está cansado de discursos, mas nunca deixa de admirar quem vive com verdade. À medida que esses princípios se consolidam, o estoico percebe que não há mais necessidade de disputar reconhecimento. Ele caminha entre as pessoas sem precisar provar nada, pois a dignidade já está estampada em seus gestos. Isso não significa arrogância, mas consciência. Uma consciência que permite habitar o próprio corpo com segurança e ocupar o próprio espaço com serenidade. E essa postura, por si só, se impõe sem palavras. Vivemos em um tempo em que muitos falam demais e fazem de menos, prometem antes de pensar, opinam antes de refletir, expõem antes de compreender. O estoico faz o contrário. Ele observa, pondera e age com discrição. Isso não o torna apático, mas estrategicamente silencioso. A energia que outros desperdiçam tentando parecer fortes, ele conserva para fortalecer o que realmente importa, seu caráter. E é esse contraste que o torna notável mesmo sem buscar atenção. Essa forma de se conduzir reflete uma virtude essencial, a temperança, a capacidade de moderar suas próprias ações, desejos e palavras. A temperança evita os excessos e aproxima você do equilíbrio. E como dizia Epicteto, nenhum bem pode ser desejado por um insensato, pois o verdadeiro bem exige sabedoria para ser reconhecido. Quando alguém vive com temperança, suas decisões não são impulsivas, suas palavras não são precipitadas, e sua presença se torna exemplo de sobriedade. E, ironicamente, quanto mais contido você for, mais evidente será sua força. O autocontrole é visível. As pessoas sentem que você não reage por impulso, que pondera antes de agir, que não está à mercê do ambiente. Em momentos de tensão, é você quem permanece centrado. Quando tudo ao redor parece desmoronar, é sua calma que sustenta os demais. Isso é poder silencioso. Um tipo de poder que não se impõe com volume, mas com estabilidade. Essa estabilidade não é construída apenas nos grandes desafios, mas nas pequenas situações do cotidiano. É na resposta que você escolhe não dar, no comentário que decide não fazer, na provocação que opta por ignorar. A cada vez que você age assim, reforça o domínio que tem sobre si mesmo. E esse domínio, aos olhos atentos, se torna muito mais impressionante do que qualquer demonstração emocional. Quem governa a si mesmo passa a ser visto como alguém digno de confiança. Esse respeito construído pela firmeza silenciosa é o que separa os que apenas falam de valores dos que os encarnam. O estoico não precisa de reconhecimento para continuar em seu caminho, mas inevitavelmente o reconhecimento surge, não como um prêmio buscado, mas como consequência de uma vida coerente. E esse tipo de respeito, o que nasce da observação silenciosa dos outros, é o mais duradouro de todos. Porque ele não depende de palavras. Ele nasce da verdade. O respeito que nasce da verdade tem uma profundidade que nenhuma máscara consegue reproduzir, porque ele não depende de aparência, não se sustenta em palavras, nem requer a validação de multidões. Ele é cultivado na solitude, moldado pela disciplina e revelado nos momentos em que agir com virtude exige coragem. O estoico compreende isso com clareza. Ele sabe que o que se constrói no silêncio da coerência interior resiste a qualquer ruído externo. Essa força discreta pode até passar despercebida por quem busca estímulos superficiais, mas para aqueles que observam com atenção, ela se impõe de maneira inquestionável. Há uma dignidade natural em quem age com prudência, uma autoridade silenciosa em quem evita exageros e uma sabedoria oculta em quem prefere escutar antes de emitir juízo. É assim que o verdadeiro estoico se destaca, sem se exibir, sem disputar, sem se perder no espetáculo da vaidade. E, curiosamente, quanto mais alguém se afasta da necessidade de provar algo, mais forte sua imagem se torna. Isso acontece porque o mundo reconhece, mesmo inconscientemente, a diferença entre quem vive de aparência e quem vive de essência. O estoico não se encaixa em padrões para agradar. Ele molda sua conduta a partir de princípios eternos, como justiça, coragem, autocontrole e sabedoria.
Esses valores, quando praticados com constância, se manifestam até nos detalhes mais sutis do comportamento. Imagine, por exemplo, alguém que ouve uma crítica dura, mas escolhe não se defender com agressividade, que respira fundo e responde com equilíbrio. Essa pessoa, mesmo que silenciosa, deixa uma marca, não por sua reação intensa, mas por sua contenção lúcida. A força dela está no domínio sobre si, e é esse domínio que transforma qualquer circunstância em uma oportunidade de crescimento. Marco Aurélio ensinava: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Esse tipo de força não se aprende em livros, nem se conquista por decreto. Ele é forjado na experiência e sustentado pelo comprometimento com a excelência moral. E quanto mais você pratica esse modo de viver, mais evidente se torna a diferença entre ter controle e ser controlado. Quando você é senhor das suas emoções, das suas palavras e das suas escolhas, sua simples presença muda o ambiente. Você passa a representar segurança, e segurança em tempos de incerteza é algo profundamente respeitado. Por isso, viver de forma estoica não é um fardo, mas uma libertação. Libertação do desejo de aprovação, libertação da escravidão emocional, libertação da constante comparação com os outros. É quando você passa a viver por convicção e não por conveniência. E essa convicção, silenciosa e constante, constrói não apenas respeito, mas admiração verdadeira. Porque quem vê alguém assim, reconhece que ali existe algo raro, um ser humano em paz com seus princípios, e por isso naturalmente admirável. Ser admirado por viver com coerência é consequência de um compromisso que começa longe dos olhares alheios. O estoico sabe que a verdadeira transformação não começa no palco, mas nos bastidores. Quando você se recusa a ceder ao impulso, quando escolhe o que é certo mesmo sem testemunhas, quando trata com respeito até quem te desrespeita, aí está a grandeza silenciosa que os outros vão notar. Não porque você a exibiu, mas porque ela simplesmente não pode ser ignorada. Essa grandeza não precisa de palavras para ser percebida. Ela é notada no modo como você caminha com firmeza, sem arrogância. No jeito como encara os outros com tranquilidade, sem confrontar. No silêncio que escolhe quando sabe que não precisa provar nada. Tudo isso transmite estabilidade, e num mundo repleto de gente barulhenta, tentando se afirmar, a estabilidade silenciosa é como um farol que orienta sem fazer alarde. Com o tempo, os que estão à sua volta passam a enxergar algo diferente em você. Talvez não saibam nomear, mas sentem. Percebem que você não participa de disputas desnecessárias, que ouve mais do que fala, que toma decisões com calma, mesmo sob pressão. E quando você erra, porque vai errar, como qualquer ser humano, você assume com dignidade, corrige sem drama e segue sem se vitimizar. Isso também impõe respeito porque mostra maturidade e responsabilidade. O estoicismo nos ensina que não somos definidos pelos eventos externos, mas pela forma como escolhemos responder a eles. Se alguém te ataca e você revida com fúria, você foi dominado. Mas se mantém sua integridade mesmo diante da provocação, você se eleva acima da circunstância. Isso não significa passividade, mas escolha consciente, a escolha de preservar sua paz interior, seu caráter e sua força moral, mesmo quando tudo ao redor parece convidar ao descontrole. Esse tipo de domínio se reflete inclusive nas interações mais simples. Um olhar atento, uma resposta pausada, uma postura que não se curva ao ridículo, mas também não precisa humilhar ninguém. Tudo isso comunica valores sem depender de discurso. E quanto mais você age assim, mais as pessoas passam a associar sua imagem à confiabilidade. Você vira referência de equilíbrio. E ser referência não é algo que se compra ou se exige. É algo que se constrói. Por fim, entender que respeito não se exige, mas se cultiva, é uma das chaves mais profundas da vida estoica. Cada vez que você age com virtude, mesmo quando seria mais fácil agir por impulso, você planta uma semente. E essas sementes, regadas pela repetição e pela coerência, crescem. Não para impressionar, mas para sustentar. E com o tempo, formam a árvore da sua reputação, forte, silenciosa, imponente. Quem olha de fora talvez não entenda como tudo começou, mas você saberá. Começou com uma escolha,
a escolha de ser maior do que a necessidade de se afirmar. Ao longo do tempo, a escolha de viver com integridade silenciosa começa a afetar não apenas a forma como você é visto, mas também a forma como os outros se comportam à sua volta. A presença de alguém centrado, calmo e coerente age como um espelho. Sem precisar corrigir ninguém, você provoca reflexão. Sem querer ensinar, você desperta consciência. Essa é uma das formas mais eficazes de liderança, aquela que conduz pelo exemplo, não pela imposição. Essa liderança invisível é especialmente valiosa em tempos de descontrole generalizado. Quando tudo parece girar rápido demais, quem se move com firmeza passa a ser âncora para os outros. Não porque grita, não porque ordena, mas porque transmite segurança. A serenidade de sua presença vira um ponto de equilíbrio. E mesmo quem não compreende a filosofia que você vive, percebe que há algo em você que merece atenção, talvez até inspiração. E o mais notável é que você não faz isso por vaidade. A motivação por trás de cada gesto estoico é a excelência interior. Como ensinava Sêneca, não devemos buscar parecer bons, mas ser bons. Essa diferença é sutil, mas transforma tudo. Quem busca parecer bom depende do olhar do outro. Quem busca ser bom depende apenas de sua própria consciência. A partir disso, até os erros ganham novo significado. Tornam-se oportunidades de crescimento e não motivos de vergonha. Ao desenvolver esse olhar, sua relação com o mundo também muda. Você já não espera a perfeição dos outros, nem se ofende com facilidade, porque entende que o comportamento alheio diz mais sobre a condição interna de cada um do que sobre você. Isso evita julgamentos precipitados e favorece a compaixão silenciosa, não a compaixão frágil, que se anula pelos outros, mas a compaixão firme, que compreende sem se contaminar. Isso também é poder estoico, manter o coração aberto sem perder o discernimento. Nesse ponto da jornada, você começa a perceber que aquilo que antes era esforço virou natureza. As pausas se tornaram naturais, as reações impulsivas, cada vez mais raras, a pressa, substituída por presença. Tudo isso revela o efeito da repetição consciente. A disciplina cotidiana transforma o comportamento, e o comportamento molda a reputação. A coerência entre o que você acredita e o que você demonstra passa a ser tão clara que ninguém precisa perguntar por suas intenções. Elas se tornam evidentes. E assim, vivendo com sobriedade e retidão, você atinge o objetivo que muitos buscam pela via errada: ser respeitado. Mas aqui o respeito não vem como aplauso, e sim como reconhecimento silencioso. Ele aparece nos olhares atentos, nas escutas cuidadosas, nos pedidos de conselho inesperados. E tudo isso sem esforço direto para conquistar. Porque a presença de alguém íntegro tem esse efeito inevitável. Ela transforma o ambiente, mesmo quando o ambiente tenta resistir. A integridade, afinal, é uma força que não precisa de voz alta para ser ouvida. Quando sua conduta começa a influenciar o ambiente sem esforço, você alcança uma das virtudes mais elevadas dentro da filosofia estoica, a autossuficiência moral. Isso não significa isolamento ou orgulho, mas sim a capacidade de permanecer fiel aos próprios princípios, mesmo quando o mundo ao redor convida ao oposto. Esse tipo de autossuficiência é serena e, justamente por isso, poderosa. Ela não impõe, mas também não se dobra. Ela permanece. Essa permanência é especialmente notável em tempos de crise. Quando tudo parece instável, a figura que mantém a calma, que pensa antes de agir, que não reage por impulso, essa figura se torna referência. E o mais importante, não se trata de um papel que você representa para impressionar os outros. É uma expressão genuína do que você se tornou por dentro. Isso mostra que o respeito verdadeiro não pode ser forçado. Ele é consequência natural de quem cultiva virtude com constância. Esse respeito se manifesta em pequenos gestos. Pessoas que se calavam começam a te ouvir. Aquelas que zombavam agora hesitam antes de criticar. Quem duvidava passa a observar com cuidado. Nada disso porque você confrontou ou respondeu com arrogância, mas porque você simplesmente permaneceu firme enquanto outros oscilavam. Essa estabilidade é uma das formas mais raras de autoridade, e por isso mesmo
é profundamente respeitada. O estoico entende que não precisa vencer os outros para vencer a si mesmo. A vitória que importa é interna, manter a dignidade mesmo sob pressão, a ética mesmo sob tentação, a paz mesmo diante do caos. Marco Aurélio nos lembrava que a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E essa postura, além de evitar conflitos desnecessários, impõe um tipo de presença que silencia provocações sem precisar revidar. Essa presença começa a influenciar também os relacionamentos mais íntimos. No lar, no trabalho, entre amigos, sua forma de agir começa a ensinar sem palavras. Crianças observam, colegas absorvem, familiares confiam. Tudo porque você transmite firmeza, respeito e autocontrole. Não é perfeição, é presença. Não é rigidez, é responsabilidade. E essa combinação, quando praticada com equilíbrio, eleva a sua convivência a um patamar que poucos conseguem alcançar. No fundo, todos desejam conviver com alguém em quem se possa confiar. Alguém que não exploda por qualquer coisa, que ouça com atenção, que haja com justiça. E quando você se torna essa pessoa, não precisa mais levantar a voz para ser ouvido. Sua conduta, alinhada à razão, torna-se o seu maior argumento. Sua serenidade, o seu escudo, e sua coerência, a linguagem silenciosa que diz ao mundo: não preciso me impor, porque já me basto. Nesse ponto da jornada, o que antes era esforço se transforma em natureza. O que parecia disciplina agora soa como fluidez. Sua postura, seus silêncios, seus gestos contidos já não exigem esforço consciente. Eles fazem parte de quem você se tornou. A filosofia estoica, quando verdadeiramente absorvida, não é algo que se aplica de fora para dentro. Ela se torna o tecido invisível que sustenta cada decisão, cada reação, cada expressão. E isso muda tudo. Não apenas a maneira como os outros te veem, mas a forma como você se vê. Porque a transformação mais profunda não é a que muda a opinião alheia, e sim a que muda a sua relação consigo mesmo. O respeito que você inspira nos outros começa pelo respeito que você conquista por si. Ao perceber que é possível viver em paz, com dignidade e força sem precisar se impor, você começa a valorizar o silêncio como sinal de força, não de fraqueza. Essa nova identidade se manifesta nas situações mais banais. Enquanto outros competem por atenção, você escuta. Enquanto outros reagem com raiva, você pondera. Enquanto outros se apressam em provar um ponto, você espera o momento certo de falar, se é que precisa falar. Isso cria um contraste tão claro entre a sua presença e o ruído ao redor que as pessoas naturalmente passam a confiar mais em você. E essa confiança não se compra nem se exige, ela se planta e se colhe. Há uma passagem de Sêneca que diz: a alma que permanece tranquila em meio ao caos é um espetáculo mais grandioso do que qualquer conquista externa. E é exatamente isso que você se torna, um espetáculo silencioso. Não porque busca atenção, mas porque representa aquilo que muitos desejam alcançar: controle sobre si, harmonia interna, independência emocional. E por ser raro, esse equilíbrio se torna magnético, mesmo sem chamar atenção. E então, você compreende que a verdadeira vitória do estoico não está em impressionar ninguém, mas em viver sem ser escravo das emoções, das circunstâncias e das opiniões. Ao praticar a confiança, a tranquilidade, o autocontrole, a presença, a humildade, a paciência e a gratidão, você constrói um caráter que fala antes da sua voz. Um caráter que se impõe sem ameaçar, que ensina sem apontar, que lidera sem precisar dominar. Essa forma de viver exige vigilância, mas também oferece liberdade. Liberdade para ser você mesmo sem o peso de representar um personagem. Liberdade para se retirar do barulho sem se sentir menor por isso. Liberdade para agir com firmeza sem se perder na reação. Essa é a grande recompensa. Viver em paz com quem você é, sabendo que, mesmo em silêncio, você demonstra ao mundo o seu verdadeiro valor. A liberdade interior que nasce dessa jornada estoica é paradoxalmente uma forma de influência, que não se impõe, mas se manifesta com naturalidade. Quando você se torna alguém que não precisa convencer, que não se abala por elogios ou críticas, que mantém o mesmo tom diante da calmaria e da tempestade, você deixa de ser apenas mais um, você se torna um referencial.
E é esse tipo de pessoa que marca os ambientes, que muda o clima de um lugar apenas pela presença. Essa presença não exige explicações. Ela não se justifica. Ela apenas é. Em tempos em que todos parecem correr atrás de reconhecimento, de likes de validação constante, alguém que vive com retidão silenciosa se destaca sem esforço, porque representa o que falta. Aquele que mantém a cabeça erguida sem arrogância, que ouve sem pressa, que caminha com firmeza e leveza ao mesmo tempo, cria ao seu redor uma espécie de campo magnético, e os outros, mesmo sem entender por quê, são atraídos por isso. Mas é importante lembrar, essa presença não nasce da sorte nem de dons especiais. Ela é construída dia após dia por meio de escolhas. Quando você decide agir com sabedoria, mesmo quando seria mais fácil ceder ao impulso. Quando opta pela honestidade, mesmo que ela custe mais. Quando prefere o silêncio à vaidade, a escuta à interrupção, a presença à pressa. Essas pequenas decisões repetidas formam o alicerce de uma reputação inquebrantável. A filosofia estoica sempre valorizou esse tipo de construção lenta e sólida. Marco Aurélio não buscava aplausos, mas coerência. Epicteto não vendia fórmulas fáceis, mas exigia responsabilidade. Sêneca não prometia conforto, mas mostrava que a virtude é o único bem verdadeiramente invulnerável. Todos eles viveram com firmeza, mesmo quando isso significava nadar contra a corrente. E é justamente por isso que suas palavras ainda ecoam, porque foram acompanhadas de exemplo. Hoje, ao escolher seguir esse caminho, você também começa a construir um legado, mesmo que não esteja escrevendo livros ou discursando em praça pública. Seu legado está nos filhos que te observam em silêncio, nos colegas que se inspiram em sua postura, nos estranhos que percebem sua calma diante do caos. Cada gesto ético, cada decisão sensata, cada recusa ao descontrole é uma semente que você planta no terreno fértil da convivência humana. E o mais admirável é que você não precisa de nenhuma plataforma para isso. Sua vida, vivida com consciência, já é seu maior testemunho. Não é o que você diz que importa, mas o que você representa. E quando os outros sentem que há algo em você que não vacila, que não se vende, que não muda de acordo com o vento, é aí que o verdadeiro respeito nasce. Um respeito profundo, silencioso, inegociável e, acima de tudo, duradouro. Ao olhar para trás e reconhecer o caminho percorrido, você perceberá que os maiores avanços não vieram de grandes discursos, mas das vezes em que escolheu agir com firmeza e virtude, mesmo quando ninguém estava observando. Foram as pequenas vitórias silenciosas, sobre a raiva, o orgulho, o ego, a pressa, que moldaram quem você é hoje. E talvez seja justamente isso que os antigos mestres queriam ensinar, que a excelência não é um evento, mas uma série de decisões discretas. Essa percepção muda completamente sua relação com a busca por respeito. Você deixa de esperar reconhecimento imediato e passa a confiar na construção silenciosa. Entende que o respeito que vem rápido também pode ir embora rápido, mas o que é conquistado por coerência permanece. Não há necessidade de defender sua reputação a cada crítica, nem de justificar cada atitude, porque quem vive com verdade caminha com leveza, mesmo quando carrega o peso das responsabilidades. E é interessante perceber como essa mudança interior reverbera para fora. Sem esforço, você passa a ser visto como alguém confiável, alguém que, mesmo em silêncio, transmite força, que mesmo em situações difíceis, não se desestrutura. Essa estabilidade passa a ser reconhecida como um bem raro, e onde quer que você vá, ela o acompanha. Você já não precisa entrar em discussões para impor sua visão. Sua postura já diz tudo. A filosofia estoica sempre enfatizou que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. Quando você age movido por princípios, e não por emoções momentâneas, você se torna inabalável. Isso não significa frieza, mas clareza. Um estoico não deixa de sentir, mas escolhe como responder. E essa escolha é o que diferencia a reação instintiva da resposta consciente. Essa escolha é o que transforma um indivíduo comum em um exemplo de sabedoria. Ser exemplo, no entanto, não exige perfeição. Exige apenas consistência. Os erros continuarão existindo, os desafios também,
Mas cada queda será seguida de um reerguimento mais sólido, porque agora você compreende que cada obstáculo é uma oportunidade de aprofundar ainda mais sua presença estoica. E essa presença, moldada pela repetição da virtude, é o que os outros mais respeitam. Não um discurso inspirador, mas uma vida que inspira pelo modo como é vivida. Ao seguir esse caminho, você não se torna apenas alguém admirado, você se torna alguém necessário. Alguém cuja presença acalma, cuja opinião é buscada, cuja conduta é referência. E isso não porque você grita, mas porque você vive com coerência. Não porque exige respeito, mas porque o cultiva. E essa é uma das maiores provas de que o estoicismo, quando praticado com sinceridade, transforma não só o indivíduo, mas tudo à sua volta. Viver com coerência em um mundo que constantemente te convida a se perder é um ato de coragem. O estoico não é alguém que não sente medo, raiva ou frustração, é alguém que sente tudo isso, mas escolhe não ser guiado por essas forças. Ele caminha por um caminho estreito, onde cada passo é pensado, cada palavra é medida e cada silêncio é carregado de intenção. E por isso, sua influência se espalha sem ruído, sem esforço, sem necessidade de explicações. Esse tipo de presença é raro, mas transformador. Imagine um ambiente onde todos estão reagindo, discutindo, competindo. Agora, visualize alguém que está ali, observando, compreendendo e, quando necessário, agindo com calma e precisão. Essa pessoa não precisa de autoridade formal porque carrega autoridade moral. Essa é a autoridade que o estoicismo constrói. Uma que não se impõe pela força, mas que é reconhecida pela conduta. E não importa onde você esteja, em casa, no trabalho, na rua, entre amigos ou desconhecidos, os efeitos dessa postura são sentidos. Você se torna uma espécie de bússola para os outros, ainda que não perceba. Uma referência silenciosa que mostra, pelo exemplo, que é possível viver com firmeza sem ser agressivo, com clareza sem ser prepotente, com domínio sem ser controlador. Isso não é algo que se anuncia, é algo que se transmite. Essa transmissão só é possível porque você se comprometeu com algo maior do que o próprio ego. Você escolheu servir à virtude, ao bem, à racionalidade. Escolheu resistir ao impulso, ao desejo de reconhecimento fácil, à tentação de ser alguém que impressiona. E isso o colocou em um novo patamar, não acima dos outros, mas acima da necessidade de provar algo. Quando essa liberdade é conquistada, o respeito vem como sombra natural de sua caminhada. Agora, ao olhar para si mesmo, você já não vê alguém que precisa ser visto. Vê alguém que aprendeu a ver com profundidade, que passou a enxergar nas dificuldades uma chance de crescimento, que encontrou no silêncio uma fonte de força, que descobriu na filosofia estoica um caminho não para se tornar especial, mas para se tornar inteiro. E esse tipo de inteireza, por si só, é o que mais falta no mundo. Se você deseja aprofundar esse processo e continuar cultivando esses princípios com clareza e constância, recomendo que explore a playlist Sabedoria Estoica aqui no canal. Lá você encontrará reflexões práticas, conselhos atemporais e ensinamentos diretos de Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio e outros pensadores que moldaram esse modo de viver com coragem, autocontrole e propósito. Continue essa jornada com quem já trilhou o caminho e torne-se, em silêncio, a presença que inspira e transforma.